na unidade Moca. Não me lembro que semestre eu estou, considerando, eu acho que eu estou no 8º semestre, então chegando ao fim aí. 8º? Eu não sei, a Maitê, quando ela for falar, eu sou do mesmo semestre que ela, então é isso. Quem quiser ir no chat mandando aí o curso, em qual universidade que está estudando, só para a gente conhecendo melhor. Maitê, tá por aí? Essa coisa de estudar de casa, esqueci toda. Tentaram aumentar o volume do celular, desculpe por falar isso, mas é que para mim o som dela fica bom, aí eu só estou usando isso como comparação. Vocês estão conseguindo ver a apresentação, gente? Sim. Beleza. Então, todos preparados? Qualquer coisa, o Lu está acompanhando aí o chat, eu estou acompanhando aqui pelo celular também. Vocês podem dar um grito na gente, se ficar qualquer dúvida. Então, hoje a gente vai dar sequência, né, no nosso curso. Nós vamos aprender um pouco sobre ligações químicas e química orgânica básica. Bem tranquilinho a parte de orgânica. A gente vai focar um pouco mais na parte de ligações e dar uma visão geral sobre química orgânica. Tudo bem? Lu, você quer começar? Sim, tá. Então, começando pelas equações químicas, a equação química é só um modo de colocar no papel, então como que a gente vai descrever todo o esquema da reação entre os elementos da tabela periódica. Então, aí ela vai ser dividida entre os reagentes. Deixa eu só ver como eu faço para... Eu consigo pegar o lápis aqui, né? Mas só que ela é dividida entre reagentes e os produtos, então os reagentes vão estar do lado esquerdo e os produtos do lado direito. E também, através da equação, a gente consegue saber em que estado físico vai estar o nosso átomo, né? Então, se a gente for olhar esse exemplo aqui abaixo, os nossos reagentes temos 2 átomos de hidrogênio, que é o nosso primeiro elemento, mais 2 átomos de oxigênio. E aí a gente forma o H2O. E aí, entre parênteses aqui, a gente consegue verificar qual é o estado físico desse átomo. Então, a gente tem um H no estado gasoso e o oxigênio também no estado gasoso. E aí, a reação entre eles forma o H2O, que é a água, em estado líquido. E aí, aplicando alguns outros fenômenos nessa água, a gente pode obter ela em outros estados, mas aí a reação básica vai ser em estado líquido. Eu tenho uma caixinha aqui também na frente. Já foi. Tá. E aí, olhando esse exemplo aqui, a gente consegue ver alguns sinais que a gente pode ficar atento para entender algumas coisas a mais dentro da nossa equação. Então, aqui a gente tem essa listinha aqui à direita, vamos dar uma olhadinha nelas. Então, quando ocorre a reação química dos elementos, então a gente tem o sinalzinho de mais aqui, o sinalzinho de soma, que a gente consegue ver aqui entre o H e entre o O. Então, o sentido que ocorre a reação química é indicado e o que será produzido, que é a setinha. Então, aqui a setinha está da esquerda para a direita, então a gente tem aqui o sentido de produção. A mistura do H com o O, a gente tem o H2O. O terceiro item aqui, quando apresenta de catalisadores ou aquecimento, a gente tem o símbolo do delta. Aí o catalisador é uma coisa que vai ajudar, vai acelerar a nossa reação, e o aquecimento, dependendo da reação, também vai acelerar a nossa reação. E aí a gente vai ter o sinal do delta. Quando há a formação de um sólido que se precipita, tem a setinha para baixo. Então, a precipitação é aquele fenômeno que você mistura
seu Nescau no leite, e aí quando você termina de tomar, ficou aquele restinho de Nescau no fundo. Então a precipitação é todo esse resto. A gente mistura o sal na água e a água ela vai ocorrer a mistura, e o que não, depois quando não tiver mais como misturar, vai sobrar aquele restinho no fundo, é precipitado. Quando a reação é reversível, a setinha apontando para os dois lados. Quando há presença de luz, esse aqui é o lambda? É esse? É o quê? É a lambda. Me esqueci agora. Ah, beleza. Tá. Então, aí aqui a representação dos estados. Então, o estado gasoso, a gente tem o G entre parênteses. O sólido, a gente tem o S. Vapor, a gente tem o V entre parênteses. O líquido tem o L. E quando tem a presença de uma solução aquosa, a gente tem o AQ. Tá, pode passar o slide, por favor? Eu consigo riscar isso aqui, a tela? Consegue sim, Lu. Nessa partezinha de cima, tem aqui para anotar, mas o Eu lapisinho. acho que o meu não. Deixa eu pegar pelo celular. Mas acho que não vai fazer tanta diferença. Aqui para Tá. tirar o rabisco para você. Tá. Não, só para ficar mais fácil de marcar, mas então não vai fazer tanta diferença. Então a gente tem alguns tipos de equações químicas aqui. A gente começa pela equação de síntese ou adição. Essa equação ela está com a mistura, ela tem duas substâncias, gerando uma nova, uma mais complexa, que seria a mistura dos dois. Então aqui a gente tem um exemplo do carbono mais O2, a gente forma o CO2. E aí aqui seria o gabarito aqui embaixo, A mais B, tem a formação do AB. A reação de análise ou de decomposição é quando a gente é o oposto da adição, né? Então quando a gente já tem uma coisa mais complexa, e aí a gente separa em duas substâncias mais simples. E aí a gente tem aqui o exemplo do HgO, ele vira 2Hg mais O2. Tem a separação, e aí o gabarito é a mesma coisa. AB, formação de A mais B. Essa parte aqui é bem tranquila. Pode passar, por favor? Já passei. Maitê, tá por aí? Oi, tá me ouvindo? Ah, tá. Não, na verdade, foi o meu. É porque assim, eu tô com um setup legal aqui. Eu tô com o computador para vocês me verem e tô com o celular para acompanhar tudo. O computador tá caindo direto e foi o que aconteceu. Agora vamos dar uma olhadinha aqui pelo celular. Tá. O próximo a gente tem a reação de deslocamento, a substituição, ou de substituição ou de simples troca. Pode ser chamado desses três nomes. E aí a gente tem a gente tem uma formação de voltou aqui, computador. Beleza. Só ajeitar aqui. Então a gente vai ter aqui a gente tem um grupo de compostos, então aqui a gente tem o A, B mais C, e aí ocorre a formação, e aí vai ter aquela troca. Então o B passa a ficar sozinho nesse primeiro gabarito aqui, e o A vai fazer uma ligação com o C. Ou o oposto, né? O C faz a ligação com o B e sobra o A sozinho. E aí a gente tem um exemplo aqui em cima. Fe mais 2HCl forma o H sozinho, e o ferro passa a se juntar com o cloro. E aí, a próxima é a reação de dupla troca ou de dupla substituição. Aí vai ser uma coisa mais complexa do que o de cima aqui,
no entendimento, mas só nas trocas. Ao invés de ficar um sozinho, vai ter a troca de tudo. Então, se a gente olha aqui o gabaritinho aqui embaixo, a gente tem AB mais CD, e aí a formação de AD mais CB. Então, o C trocou de lugar com... Calma. O C trocou de lugar com A e o B trocou de lugar com o D aqui, e aí teve essa formação. Então, a gente tem um exemplo aqui do NaCl mais AgNO3. A gente vai ter o AgCl. Então, o Ag aqui nesse segundo composto teve a ligação com o Cl aqui no primeiro. E aí, a outra troca. Então, aqui Na, NO. Então, aqui a gente tem 3 elementos, né? O Na, o N e o O. Pode passar, Maite. Só um minutinho. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eduardo, você levantou a mão? Alguma dúvida? Pode falar aqui com a gente. Pode... Foi sem querer? Levantou a mão sem querer? Ah, beleza. Sem problema. Gente, até aqui alguma dúvida? Tá tranquilinho? Como você sabe que o Na troca com o NO3 e não com Ag. Vamos lá. A gente tem aqui o NaCl mais o Ag NO3. Vai ficar muito pequenininho aqui, fazer aqui em cima. Vai formar o AgCl mais o NaNO3. Então, como eu sei que o Na vai fazer essa troca com o NO3 e não com o Ag, não com a prata. Quando a gente tem essa reação, nesse composto eu tenho aqui um cátion, seria um átomo que perdeu um elétron, ou seja, ele ficou positivo. E aqui eu tenho um ânion, um cloro ganhou um elétron, então ele ficou com uma carga negativa. Então, sempre o elemento que está localizado aqui à esquerda do meu composto é o elemento que está positivo. E o que está localizado à direita é o que está negativo. Então, a mesma coisa aqui para a prata, para o Ag e para o Ag e para o NO3. Então, como que eu sei como vai ocorrer essa troca? Eu não consigo juntar um elemento que está positivo com outro que também está positivo. Então, eu preciso fazer a ligação dele com o seu oposto. Então, por isso que o sódio vem aqui com o Na vem aqui com o NO3 e o cloro vem aqui com a prata. Esclareci sua dúvida? Se precisar, eu explico de novo. Deu para entender, gente? Beleza. Aqui. Podemos continuar? Mais alguma dúvida? Mas eu acho que se beirar bem, que sexta-feira vamos tentar pôr esse carro lá mais. O cara tentou pra mim. Não, você vinha. Bora lá. Eu acho que jogar pra esquerda. O pessoal que foi entrando, por favor, vai desligando o microfone, porque o Zoom ele costuma deixar ligado. Aí melhora. Então, agora a gente vai fazer um exercíciozinho só para fixar o que o Luciano acabou de passar para vocês. Então, nós temos aqui algumas reações e vocês vão indicar qual é o tipo de cada uma delas. Eu vou fazer aqui o primeiro com vocês e aí os outros a gente vai acompanhando pelo chat. Olha, vocês já estão muito rápidos. Então, aqui a gente tem o Na2 e o O, mais
o SO2. Vai formar o Na2 mais o SO3. Então, eu tinha uma substância que juntou com outra substância e formou uma terceira substância. Então, essa reação aqui vai aproximar mais, eu não sei se eu consigo dar um. Não, mas conseguiram? só por curiosidade, para o pessoal que tiver no celular, eu não sei se o computador dá, mas no celular você consegue fazer o movimento de pinça e dar o zoom. Para vocês aumentou aqui também? Sim. Beleza. Vou só sair daqui do lado. Então, essa primeira reação aqui é uma reação de síntese ou adição. Então, essa letra B. Eu tenho um FS mais 2 HCl que vão formar um FeCl e um H2S. Que reação é essa? Entre síntese ou adição, simples troca, decomposição, dupla O troca. pessoal está indo mais para dupla troca. Alguém mais? Alguém acha que é alguma coisa diferente? Coelho aumentado eu não consigo passar para a próxima resposta. Eu acho que pode deixar menor e aí o pessoal faz aquele movimento de pinça, igual aumentar uma foto no celular. E aí se não conseguiu ficar ruim, aí aumenta de novo. Então é isso mesmo. Essa segunda é uma reação de dupla troca, porque eu tenho duas substâncias compostas, e aí o elemento que estava em uma substância foi para outra, e o elemento que estava, o S que estava nessa substância ficou junto com esse H. E essa terceira aqui, a letra C, que tipo de reação é ela? Composição. Essa o pessoal tá votando em decomposição. Vamos ver então se eles acertaram. Mesmo, análise ou decomposição. Eu tinha uma substância composta e transformei ela em duas substâncias simples. Na verdade, uma substância composta com outra simples. E essa letra D? Que tipo de reação é ela? Será que é decomposição também? Decomposição. Isso aí, pessoal. Arrasaram. E a letra E? Que reação é a letra E? Tem um N, vai juntar com H, formar um NH3. Isso mesmo. Síntese ou adição. E a letra F? O pessoal já está dominando já. Já estão sabendo tudo. Maravilha, gente. Isso mesmo, outra reação de adição. E a letra G? Adição também. E por último, letra H.
Aí, gente, decomposição. Então, para a gente saber o tipo de reação que eu tenho, é só você observar o que você tem de reagente e o que você tem de produto. Eu tenho uma substância que é mais complexa e ela se transforma em uma substância mais simples, então eu vou ter uma decomposição. Eu tenho duas substâncias mais simples que vão reagir, vão formar uma substância mais complexa, aí é uma adição. Então, observando a equação, você consegue saber que tipo de reação você tem. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de balanceamento. Você quer começar esse, Lu? Quer que eu comece? Pode tocar. Beleza. Então, a gente viu agora os tipos de reação. Só que para uma reação ocorrer, eu preciso saber o que eu tenho de reagente e o que vai formar de produto. Então, toda reação química, ela tem um equilíbrio. Tudo que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro também. Não pode sumir coisa, nem aparecer coisa. Então, se no início da minha reação eu tinha 2 oxigênios, no final da reação eu tenho que ter 2 oxigênios também. Então, o balanceamento a gente faz através dos coeficientes estequiométricos. O que são os coeficientes estequiométricos? São os números que vão aparecer aqui do lado da equação. Ele vai me indicar quantos átomos que eu tenho nessa reação. Se não aparecer nada aqui, nenhum número no meu coeficiente, eu vou entender que esse coeficiente é 1. Então, como que a gente vai fazer esse balanceamento? Existem várias formas, né, de você conseguir descobrir como balancear a equação. Eu vou ensinar esse passo a passo aqui para você. Então, primeiro, a gente vai analisar a equação e vai escolher dentre os elementos um que surge somente uma vez na primeira e na segunda parte da equação. Então, como assim? Eu tenho aqui o Al e o O2, formando Al2O3. Eles aparecem só uma vez de cada lado da equação. Eu não tenho aqui um outro elemento com oxigênio. Então, eles respeitam essa primeira regrinha aqui. Só que eu tenho que escolher um só para balancear, não tenho como balancear os dois ao mesmo tempo. Então, nesse caso, como a gente tem tanto o Al quanto o O2 dos dois lados, a gente vai escolher aquele que tem o maior índice. O que seria o índice? Esse númerozinho pequeno aqui. Então, você vai somar os índices do oxigênio do produto com o índice do oxigênio do reagente. E a mesma coisa com o Al, com o alumínio. Depois, é possível eu transpor os índices do primeiro e do segundo membro, usando eles como coeficientes? Então, eu posso pegar esse número 3 aqui do oxigênio e colocar ele aqui desse lado, e pegar esse 2 do oxigênio e pôr ele desse lado? Se eu fizer isso, vai ficar balanceado? As quantidades vão ficar iguais? Próximo passo, conseguir estabilizar o primeiro elemento? Se eu, mexendo no primeiro elemento, ele está estabilizado, eu fiz alguma alteração no segundo elemento? E o que eu posso fazer para estabilizá-lo? Então, eu vou passar aqui para vocês. Como a gente vai fazer esse passo a passo na prática? Então, primeira coisa, escolher um elemento que surge somente uma vez na primeira equação e na segunda parte da equação também. Então, a gente já sabe que os dois atendem essa primeira regrinha. Então, eu tenho que ver qual tem o maior índice. Quantos oxigênios eu tenho aqui nos meus reagentes? Eu tenho 2. O índice dele aqui é 2. Então,
oxigênio, 2. Desse lado aqui eu tenho quanto? 3. Então, eu vou somar os meus oxigênios. O alumínio, não tem nada aqui, então eu considero como 1. E do outro lado, eu tenho 2. Então, o elemento com os maiores índices é o oxigênio. Então, eu vou começar o meu balanceamento por ele. Próximo passo. Isso mesmo, é 3 e 2. Desculpa, gente. Eu fiz a soma aqui já. Pronto. 3 e 2, corrigi. Próximo passo. Eu consigo transpor o índice do oxigênio como coeficiente do outro lado da reação. Então, eu posso pegar esse 3 do oxigênio e colocar ele aqui. E eu posso pegar esse 2 e colocar ele aqui. Como que vai ficar a minha reação? Eu consigo estabilizar esse elemento? Lembrando que o coeficiente vai multiplicar tudo que você tem do lado. Então, se eu coloco esse 3 do lado do meu O2, eu multiplico o 3 por 2. Então, no total, você vai ter 6 oxigênios. Aqui desse lado, a mesma coisa. Eu tenho um 2, Al, O3. Então, quantos ALs eu vou ter desse lado? Vou ter 2 ALs. E quantos oxigênios eu vou ter? 6 oxigênios. Então, eu consegui estabilizar o primeiro elemento, oxigênio? Ele está estabilizado. Então, vamos para o próximo passo. Qual é a segunda etapa? Estabilizando o oxigênio, eu alterei o segundo elemento? Quantos alumínios eu tenho? Quantos Al eu tenho de cada lado? Aqui eu tenho um só. Não tem nada do lado do alumínio, então eu só tenho um. E desse lado? Eu tenho 4 alumínios, né? Eu tenho 2 de coeficiente, com índice 2, então aqui eu tenho 4 alumínios. O que eu preciso fazer, então, para conseguir estabilizar esse oxigênio? Se eu tenho 4 oxigênio, não, desculpa, esse é alumínio. Se eu tenho 4 ALs de um lado, para estabilizar eu preciso do quê? 4 ALs do segundo lado também. Então, vamos ver se deu certo. Agora, se eu olhar para a minha equação, eu tenho tudo estabilizado? Tudo que eu tenho de um lado, eu tenho do outro? Eu tenho aqui 4 alumínios. Aqui, 2 vezes 2, tenho 4 alumínios também. E no lado dos reagentes, eu tenho 6 oxigênios. No lado dos produtos, tenho 6 oxigênios também. Então, eu não preciso fazer mais nenhum passo. Eu consegui estabilizar, consegui balancear a minha equação. Alguma dúvida, gente, sobre balanceamento? Estou vendo vocês aqui no chat. Tranquilo? Podemos continuar, então. Beleza. Então, agora a gente vai fazer um exercíciozinho, só para a gente pôr em prática isso que a gente acabou de ver. Então, primeiro eu vou fazer com vocês, e os outros
A sua internet caiu, Lorena? Qual parte que você não conseguiu ver? Aí eu posso explicar nesse exercício agora de novo. Ela pediu para repetir, então acho que fazendo o exercício já dá para dar uma noção. Então vamos lá. Nós vamos balancear todas essas equações. Eu vou começar aqui com a letra A. Então vamos começar a análise. Primeiro, escolher o elemento que surge só uma vez na primeira e na segunda equação. Então, aqui a gente cai no mesmo, na mesma situação do nosso exemplo. Eu tenho um hidrogênio desse lado, um hidrogênio desse. Um oxigênio desse lado, um oxigênio desse. Então, os dois estão aparecendo só uma vez, cada um, numa parte da equação. Então, vou para a segunda regrinha, segunda dica. Vou escolher o elemento que tem índice maior. Então, o índice do oxigênio aqui nessa primeira equação. Eu tenho um oxigênio de um lado e eu tenho 2 do outro. Então, eu tenho 3. O hidrogênio, eu tenho 2 de um lado, 2 nos reagentes e 2 também no produto. Então, eu tenho 4 hidrogênios. O índice de hidrogênio é maior que o do oxigênio. Então, a gente vai começar por ele. Só que quantos hidrogênios eu tenho de um lado e do outro? Ele já está balanceado aqui, certo? Então, o que eu preciso fazer? O balanceamento dele altera a quantidade de hidrogênios? Eu vou ter só um aqui e um aqui. Não está balanceado. O meu oxigênio ainda tenho só um de um lado e 2 do outro. Então, o que eu preciso fazer? O que eu vou mudar? Vou colocar aqui. Tá? Os 2 aqui do lado. Então, eu tenho 2 oxigênios agora e 2 oxigênios. Só que essa alteração mudou, ele alterou o meu elemento, o hidrogênio, que já estava balanceado? Alterou, porque eu tinha 2 hidrogênios de cada lado. Agora eu tenho 4 hidrogênios aqui e só 2 aqui. Então, o que a gente vai fazer para... Lá que saiu. Voltou. Então, eu preciso igualar. Tenho 4 hidrogênios aqui, 4 hidrogênios aqui. Então, agora eu consegui estabilizar a minha equação, tudo que eu tenho de um lado, eu tenho do outro? E sim, a minha equação já está balanceada. Deixa eu passar aqui, tem. Então, façam agora a letra B. Sigam um passo a passo aqui. E coloquem aqui para mim qual é a letra B. Como que eu vou balancear essa equação aqui? Vou dar um minutinho para vocês.
Nossa. Perdi minha conta. Perdi minha conta. Vamos lá fazer o primeiro. O Isaac já respondeu no chat. Então, vamos de novo analisar a nossa equação. Então, qual elemento... Nossa, vocês são muito rápidos, respondendo para C. Qual elemento que aparece somente na primeira, uma vez na primeira e uma vez na segunda equação? Aqui a gente tem um exemplo diferente que nós não vimos nos outros dois exercícios. O enxofre, ele aparece duas vezes no primeiro lado da equação e uma vez na segunda. Então, eu não vou começar por ele. Temos, então, o oxigênio ou o hidrogênio. Vou começar com um dos dois. Qual deles tem o meu índice maior? O oxigênio tem índice 3, né? Porque eu tenho 2 desse lado e tenho um só desse lado. O hidrogênio tem um total de índice 4. Tenho 2 de um lado, 2 do outro, tenho 4. Então, a gente vai começar pelo hidrogênio. Só que se eu olhar aqui o hidrogênio, ele já está balanceado. Eu já tenho a quantidade correta de um lado e do outro. Então, a gente parte agora para o oxigênio. Eu tenho 2 oxigênios aqui e um só aqui. Então, preciso de 2. Balanceei o oxigênio? Balanceei. Isso alterou algum outro elemento? Alterou o meu H, o meu hidrogênio. Eu tinha 2 de cada lado, agora eu tenho 2 de um lado e 4 do outro. Então, eu preciso acertar ele aqui também. Então, agora, hidrogênio está ok, oxigênio está ok. E o enxofre, o S? Eu tenho desse lado 3, né? Eu tenho 2 vezes 1 aqui, 2, mais esse enxofre 3, e aqui eu tenho só 1. Então, o que eu preciso fazer? Vou colocar um 3 aqui. Agora, a minha equação está balanceada? Tudo que eu tenho, a quantidade que eu tenho de reagente, eu tenho de produto? Vamos lá, agora é a letra C. Lorena, você que a sua internet tinha caído, com o exercício você conseguiu entender? Ficou alguma dúvida? Beleza, então. Imagina. A letra C é bem tranquilinha.
Bom, então a letra C, bem tranquilinha de fazer. Eu tenho 2 hidrogênios aqui, 2 Hs, 2 Is aqui, 2 iodos. Eu tenho só um HI desse lado, tenho um de cada desse lado. Então, o que eu preciso fazer? O índice deles é igual, tanto do hidrogênio quanto do I. Então, eu posso escolher qualquer um, não vai alterar a ordem, porque o que eu mexer em um, eu vou mexer no outro. Então, se eu tenho 2 Hs desse lado e 2 Is desse lado, se eu balancear essa equação, só preciso de um 2 aqui nos meus produtos. Então, bora lá para meter B, mais um minutinho para vocês fazerem B. Eles são muito rápidos, que lindos. Aí, só para lembrar a galera de desligar o microfone, quando a gente entra no Zoom, já às vezes ele deixa o microfone ligado, é só para ter atenção a isso. E um outro comentário, que eu sei que essa representação é só para fazer o número ficar pequenininho, né? Não é desse jeito que vocês queriam mostrar, mas desse jeito é aquela potência, né? Então, para representar na equação, vocês sempre usam o número, ele é menor mesmo, mas sempre abaixo da letrinha que representa o elemento. Sim, vamos fazer então aqui a B. Então, vamos começar. Qual que é o elemento que surge, que aparece só uma vez de cada lado da equação? Então, aqui a gente já sabe que não é o oxigênio, porque ele aparece 2 vezes no lado dos produtos. Então, eu tenho o N, né, o nitrogênio, ou o H. Qual é o índice maior? O meu N tem índice 2, né? Um aqui e um aqui. O meu H tem índice 5, ele tem 3 aqui, 3 aqui. Então, vou começar pelo H. Eu consigo pegar o índice do H e transformar ele em coeficiente aqui nos meus reagentes e
o índice desse H e transformar em coeficiente aqui? Então, vamos ver. Eu ponho 2, aqui eu ponho um 3. Então, eu balanceei o meu hidrogênio. Eu tenho 6 desse lado, tenho 6 do outro. Então, ele está balanceado. Com essa alteração, eu mudei o segundo elemento, eu mudei o meu N. Mudei, eu tinha um de cada lado, agora eu tenho 2 aqui e 2 aqui. Então, ponho um 2 aqui. Agora, aí vem uma diquinha. Eu tenho 2 oxigênios desse lado e 3 desse. Como que eu vou conseguir fazer esse balanceamento? A gente pode deixar isso aqui com um número, uma fração, ou a gente pode, antes de fazer isso, multiplicar toda a minha equação por 2, e ao invés daqui ficar 2, fica 4, aqui também, e aqui 6. E aí eu consigo balancear esse oxigênio com o 5. Então, agora está balanceado, eu tenho... Deixa eu apagar essa parte aqui de baixo. Então, se eu mantivesse do outro jeito, também estaria certo. Só que eu ia ter que trabalhar com uma fraçãozinha. Então, para não complicar, a gente pode multiplicar todos os coeficientes, né, por 2. Assim, eu não altero a quantidade. O que eu tenho de um lado, eu continuo tendo do outro. Aqui, deixa eu arrumar esse 4. Então, agora a letra F, mais um minutinho para vocês fazerem. Na letra D perguntaram só como que ficaria se não multiplicasse por 2. Aí é só nesse primeiro O2 aqui, seria uma fração. Não me lembro agora os números que estavam aqui, mas se eu não me engano ficaria 1,5 de oxigênio. 2, 5, também conhecido. Ficaria Ficaria 2,5, né? 2,5. Isso. Então, se eu não multiplicasse tudo por 2, como aqui eu ia ter 5 oxigênios, aí eu teria aqui 2 oxigênios e meio. Esse 0,5 não faz tanto sentido, porque você pegaria um átomo de oxigênio e partiria pela metade. Então, o mais correto mesmo é dobrar. Paulo, pode multiplicar por 2,5 sim, não precisa usar fração. Pode usar tanto a fração quanto o 2,5. Não altera. Fazer o vida que segue. Isso é o fim, né? Vida que segue. É uma pena não ter dado certo. É uma pena não ter dado certo. É uma pena mesmo não ter dado certo, mas. Fazer o que é? Vida que segue. Pode deixar. Tá? Pessoal, só lembrando de desligar o microfone. Pode isso. Pra... Nossa.
Então, vamos lá, mais um minutinho, a gente faz a letra E. E aí, vamos para a parte de orgânica. Bem tranquilinho também. Até aqui, alguma outra dúvida, pessoal? Conseguiram entender? Certinho, tá tranquilo? Bem, posso fazer o último aqui com vocês? Você tem o jeito da minha professora. Então, vamos lá. Para o E. Então, bora seguir o passo a passo de novo. Qual o elemento que aparece só uma vez de cada lado? Então, o oxigênio não é, ele aparece duas vezes aqui. Então, tem o F, né, o Fe, o ferro, e o S. Só que qual é o meu índice maior? O ferro. Então, vou começar com ele. Eu consigo passar o índice do ferro como coeficiente aqui? Se eu fizer isso, eu estabilizo o ferro? Estabilizo. Estabilizando o ferro, eu alterei o segundo elemento, que seria o S, o enxofre? Eu alterei. Eu tenho agora aqui 6 enxofres de um lado e só um do outro. Então, coloco um 6 aqui. 6 bem bonito. Então, agora está estabilizado? Está estabilizado o ferro, tenho 3 de cada lado. Está estabilizado o meu S, o meu enxofre, tenho 6 de cada lado. E o oxigênio? Eu tenho 12 oxigênios aqui, mais 4 aqui. Tenho 18 oxigênios, certo? Quanto que eu preciso, então, aqui para ter 18 oxigênios? 18 não, né, gente? 16. Isso mesmo, eu tenho 16. 8 oxigênios aqui. Minha reação agora está balanceada. Consegui manter tudo que eu tenho de um lado, do outro também. Opa, dando spoiler. Então, tudo certinho, gente. Parte de balanceamento. Podemos ir para a orgânica. Prometo que vai ser bem tranquilo, bem leve. Aê! Que bom, vocês estão entendendo e acertando. Fico feliz em saber. Você quer dar essa introduçãozinha de orgânica? Beleza. Às vezes a sua voz está piscando para mim, mas é problema comigo. Então, nesses casos acontece que eu vou cair. Mas acho que agora tá tudo bem, né? Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem. Certo. Tá. Então, a gente entra agora nas funções, nas equações orgânicas, né? Nos compostos orgânicos, na verdade, perdão. Que são aqueles compostos que têm semelhanças entre si, que compostos, por exemplo, que forma a árvore, que forma os seres vivos, e ele tem a cadeia carbônica, que... eu já ia agradecer, mas foi você que falou que arrasa, né? Eu ia falar, não, para com isso, mas foi você que falou, deixa pra lá. Eles têm aquela semelhança que é aquela cadeia carbônica entre eles, a sua estrutura,
E aí eles têm algumas outras definições. E aí uma coisa que é interessante, todos os compostos orgânicos possuem carbono na sua estrutura, mas nem todos os compostos que possuem carbono são orgânicos. Por exemplo, CO2. CO2 tem o carbono, mas ele é inorgânico. Agora sim, para, João. Que isso? Tá. E aí, para nomenclatura, que eu acho uma coisa bem interessante a nomenclatura, ele é definido, ele é dividido, né, em 3 partes, que é o primeiro é o prefixo, que aí a gente vai olhar dentro da estrutura a quantidade de carbonos que eles têm. O infixo, em segundo fica infixo, que é o tipo de ligação entre os carbonos, que é simples, dupla ou tripla, que é quando você for ver a estrutura, você vai ver, por exemplo, C, um tracinho, outro C. Então, é uma ligação simples entre esses carbonos. Eles estão trocando apenas eles estão fazendo apenas uma ligação entre eles. E aí, dupla seria com 2 tracinhos e tripla seriam 3. E a terceira parte do nome desse composto seria o sufixo, que seria a função orgânica dele. E aí, a junção dos 3 forma o nome do nosso composto orgânico. Então, as funções orgânicas nada mais são do que estudar os compostos que têm carbono na sua cadeia. Então, a gente vai dar um geral só pelos nomes, não vou chegar a falar sobre todos, é mais para vocês terem uma ideia. Né, esse material tem a tabelinha com os exemplos do nome de cada função orgânica para vocês poderem consultar depois. Mas eu vou falar hoje de 2 principais. Então, eu consegui passar aqui. Essa é a tabelinha, ela é um pouco grande, tem aqui o nome da função, qual é o grupo funcional. O que seria o grupo funcional? É aquele que eu vou observar para dar o nome daquele composto. Qual é o nome, né? Como eu formo o nomezinho, que é sempre prefixo, infixo e sufixo, e um exemplo. Então, de exemplo, aqui eu destaquei esses 2 pontos principais, hidrocarbonetos e álcool. O hidrocarboneto nada mais é do que a ligação de hidrogênio com carbono. Então, eu vou considerar só hidrogênio e carbono, não tenho mais nenhum outro elemento. Então, a gente tem os alcanos, que são as ligações simples, os alcenos, que são as ligações duplas, os alcinos, que tem ligação tripla, e os aromáticos, que é aquele anel benzênico, assim, super fácil de desenhar, bem lindo. Geralmente ele tem uma bolinha assim no meio. Então, como que eu vou dar nome para esse composto? Então, o prefixo, ele vai me indicar a quantidade de carbonos que eu tenho na minha estrutura. Então, tem aquela tabelinha, met, et, prop, but. Então, a primeira parte do nome é quantos carbonos eu tenho na minha cadeia. O infixo, o nome do meio, ele me diz qual é o tipo de ligação. Então, no hidrocarboneto, como eu sei qual vai ser o infixo? Ele vai ser an para ligação simples, em para ligação dupla ou in para ligação tripla. Aqui no hidrocarboneto, eu falei que a gente tem os alcanos. Então, ele só vai ter ligação simples. Ligação simples, eu ponho o infixo como an. Então, alcano. Então, sempre que eu tiver ligação simples, meu infixo é o an. Ligação dupla, eu tenho o en. Então, meus alcenos são os que têm ligação dupla. Então, o en vai ser um infixo. E para ligação tripla, o in. Então, o alcino tem ligação tripla, então meu infixo vai ser o in. E o sufixo é aquilo que vai representar aquela função orgânica. Então, todo hidrocarboneto vai terminar com o. Então, um exemplo aqui é um metano.
Então, a nomenclatura dos compostos orgânicos, eu consigo saber informações sobre aquele composto. Então, o metano, eu tenho quantos carbonos? Tem um só, por causa dessa partezinha aqui. A minha ligação é simples, é dupla ou é tripla? Ela é simples, porque eu tenho o an, então é um alcano. E o O, que é o característico dos hidrocarbonetos. Então, agora, vamos para o próximo, o álcool. Qual é a característica de um álcool? Ele tem uma hidroxila ligada a um carbono saturado. O que é uma hidroxila? É um oxigênio ligado com hidrogênio. Então, essa hidroxila vai estar junto aqui do meu carbono saturado. O que é um carbono saturado? O carbono ele consegue fazer 4 ligações. Então, se ele fez todas essas ligações, eu não consigo colocar ninguém mais aqui para ligar com ele. Não dá para pôr uma quinta ligação aqui. Então, eu digo que ele está saturado. Então, a minha hidroxila estará ligada nesse carbono saturado. Como que eu vou dar nome para um álcool? O prefixo e o infixo eu vou seguir a mesma lógica aqui. Prefixo, número de carbonos, o infixo, se a ligação é simples, se ela é dupla, se ela é tripla. E o que caracteriza um álcool, quando eu olho para aquele composto, o nome daquele composto, eu sei que é um álcool, é a terminação ol. Então, aqui o propanol, como exemplo, eu sei que ele tem 3 carbonos. Eu sei que só tem ligação simples entre os carbonos. Eu sei que ele é um álcool por causa da terminação ol. Então, eu vou passar só esses principais aqui para vocês. Aqui na nossa tabelinha a gente tem as outras funções orgânicas, os outros compostos orgânicos. Então, a gente tem os aletos, o éster, aldeído, acetona, o ácido carboxílico, o éster, fenol, amina, amida. E todos eles vão sempre ter essa lógica no nome. Um prefixo, um infixo e o sufixo. Sendo que esse sufixo, essa partezinha que está aqui destacada em verde, em cada um deles, é a minha função orgânica. Então, o nome dos compostos orgânicos, eles sempre fazem sentido. Ele te traz informação do que aquele composto é. Então, só de observar o nome, eu consigo saber se ele é um hidrocarboneto, se ele é uma acetona, o que aquele composto representa. Alguma dúvida? Deixa eu ver. Vocês aqui. Não, ele não precisa decorar, mas é importante os principais, a gente entender a lógica do nome. O nome de um composto orgânico, ele fala o que aquele composto é. Então, é legal a gente saber as partes básicas. Se eu souber o mais simplesinho, eu vou conseguir me desenvolver bem no mais complexo. Como assim? Por que 3 carbonos? Por causa desse propanol aqui? Eu não pus, não coloquei no slide, mas tem uma tabelinha. Vocês conseguem achar esse livro de química, dos básicos mesmo, ou na internet, que ele tem lá os nomes. Então, se o prefixo é met, significa que eu tenho um carbono. Et, 2 carbonos. Prop, 3 carbonos. Então, por isso que aqui, nesse do propanol, esse próprio me indica que eu tenho 3 carbonos. Mais alguma dúvida, gente? Eu tenho que entender a regrinha, assim, em geral.
Essa do haleto, ela é um pouco mais complexa, um pouco mais chatinha. O que é um haleto? Ele tem halogênios ligados na cadeia carbônica. Lembra lá na aula de ontem que a gente passou lá na tabela periódica que nós tínhamos os períodos, os grupos, e cada grupo tinha um nome? A gente tinha o grupo dos halogênios. Então, um halogênio seria o flúor, cloro, bromo ou iodo, um desses compostos aqui. Então, no meu nome, eu vou pegar quantos halogênios que eu tenho. Qual é o nome desse halogênio? Então, essa primeira parte aqui do nome, 2 bromos, eu sei o que eu tenho. Eu sei que eu tenho 2 halogênios, né? E esse halogênio é o bromo, é o Br. E propano é o nome do hidrocarboneto. Então, o halogênio nada mais é, o haleto nada mais é que um halogênio ligado a um hidrocarboneto. Seria como se eu pegasse esse Br e ligasse ele aqui, tirasse um H e ligasse ele aqui. E o do éter. O éter, ele tem um oxigênio entre 2 carbonos. Então, eu vou ter carbono aqui de um lado, carbono aqui do outro. Então, o meu sufixo, a primeira parte do nome, é o grupo menor. Então, se eu tenho 1, 2, 3, aqui eu tenho meu oxigênio. 1, 2. Qual é o meu grupo menor? Esse daqui, né? Então, ele tem só 2 carbonos. Então, seria et. Então, a primeira parte do nome é o grupo com menor quantidade de carbonos. Aí, o meu sufixo, o oxi. E aí, o meu infixo, na verdade. E o meu sufixo é o hidrocarboneto de radical maior. É o restante aqui. Então, esse é o metoxetano. Eu para entender, Lívia, precisa que eu explique de novo. Alguma outra dúvida? Essa tabelinha vai ter no material para vocês, viu? Sem dúvidas? Tudo tranquilo? O oxi faz parte do nome desse composto, é uma regrinha. Então, ele vai fazer parte. Todo o éter vai ter no nome dele o oxi. Isso mesmo, uma regrinha. Mais alguma dúvida, gente? Imagina. Bom, acho que... Opa! Agora, a gente tem o nosso maravilhoso Kahoot. E hoje não vai dar problema, porque eu já deixei ele aberto antes. Vamos então fazer uma pausinha de 10 minutinhos para a gente voltar. Hoje o Kahoot está bem levinho, tá bem legal. Bem rapidinho. Então agora 8h20, a gente volta 8h30. Vocês bebem uma água, tomam um café, comem uma bolacha. Eu fiz besteirinha. Hoje o Kahoot está bem tranquilinho. Voltou a aparecer a tela aí para vocês? Sim.
Ó, tem esse daqui na tela, que tinha parado de compartilhar, sem querer. Eu acho que o pessoal não voltou ainda, viu? Todo mundo calado. Ah, não, se bem que tem bastante gente agora. Vou entrar aqui também. Então, 543. ó, nós tínhamos 64 ontem no Kahoot. Nosso site é nada menos que isso. Estamos em 89. Bora lá. Para quem não estava ontem, o Kahoot é só um jogo, uma brincadeira que a gente vai fazer de perguntas. E aí vai ter as alternativas, vocês vão respondendo e vai acumulando ponto. Aí vocês podem entrar e colocam o PIN, que está aqui a Maite compartilhou. E aí vai pedir um apelido, vocês podem colocar qualquer coisa, qualquer apelido aí que vocês quiserem, e depois aguardar que a gente já vai começar. Pensar no meu apelido. Você vai fazer também, Lu? Eu vou entrar só para... Vai gabaritar, né? Por favor. Ou nada. Deixa eu pensar. E aí, enquanto isso, se vocês quiserem acessar as redes sociais do Engenheirando, aí se a pessoa responsável pelo Engenheirando hoje puder mandar novamente os links, aí é legal vocês acompanharem pelo Instagram. Lá tem todas as novidades, os próximos cursos, as próximas coisas que o Engenheirando vai fazer. O YouTube vai ser onde serão postadas as aulas depois. E o site também, para vocês acompanharem todas as atualizações. Aí. Tá, gente. Mais 2 minutinhos a gente começa. Eu adoro os apelidos que vocês colocam. Tem limite para colocar? Tem, né? Pra entrar no Kahoot? Não, para colocar de apelido? Não sei. Vamos ver. Ah, acho que tem. Então vai ser só... Em clima de sextou, então. Ai, eu amo muito esses apelidos. Isso aí em clima de sextou. Janderson, mudou o quê? O PIN mudou, hoje é um PIN diferente. E aí tem os links agora, se vocês derem uma olhadinha no chat. Legal vocês acompanharem, dar uma seguida lá no Instagram, no YouTube. Mais alguns 20 minutinhos a gente começa. Se alguém tiver com dificuldade para entrar, fala, por favor. A hora do meu PC tá 9h38, eu tô achando que tá mó tarde. Deixa eu ver aqui. Tá 9h38 no seu computador? Eu acho que é horário de verão, sei lá. Pegou? Até levei um susto agora. Claro, mano. Quem dera só tirasse 10 na prova. Eu tento, a gente tenta. Mas nem sempre dá. Bom, vamos lá, gente. Eu vou iniciar aqui. Se alguém não conseguiu entrar e está tentando, fale agora, por favor. Não? Então, 3, 2, 1. Deixa eu passar já a pergunta. Só um minuto? Tudo bem, espera um minuto. Ó, de novo, no mesmo esqueminha de ontem, as perguntas vão ficar aqui na tela para vocês. Hoje está bem mais curtinho, bem mais leve. Anderson conseguiu entrar?
Tô tentando, só um minuto. Conseguir me dar um ok aqui no chat. Consegui. Conseguiu? Mais alguém? Não, A então Maitê, ela tira só 10 na prova mesmo e é péssima passando cola. Não passa de jeito nenhum. Não que isso seja certo, tá? Não façam isso, estudem. Nossa, Luciano. Ainda adorando, não? Bora lá, gente, vou começar. Deixa eu passar a pergunta aqui. Estão conseguindo ver a tela normal? Aí, não pode passar cola. Então, bora lá, gente. 3, 2, 1. Começou. Hoje tem menos tempo, viu, gente? Primeiras perguntinhas tem 30 segundos. Meu Deus! E eu tenho força. Tão rápido demais. Olha lá, pessoal. Errado isso aí, mano. Tá errado. Tem muito forte o Muito caralho. maravilhoso. Forte. Vamos lá, segunda pergunta. Hoje é mais rapidinho. Essa é um pouco mais completinha, tem um minutinho aí. Vamos lá. Próxima. Deixa eu passar a tela aqui. Mas eu marquei na segunda, a última deu errado. Na segunda era o azulzinho. Tava no verde, a resposta deu aí. Tava no verde? Não, mas, mano, Depois. não tô falando de cloreto de sódio, que é água sanitária. Cara, que tem 8% de cloro e 12% de sódio. Gente, só vamos desligar o microfone, por favor. Pra não atrapalhar o coleguinha. Cloro. Arrasando muito. Gente, espera que eu acho que essa eu não arrumei. Qual composto orgânico não qual composto orgânico é um álcool? Não, perdão. É qual o nome do composto? Tem a imagenzinha, vocês viram? Qualquer coisa eu não consigo. Não, pra mim não aparece ainda. Pra mim também não aparece. Foi mal, gente. Eu esqueci de pôr a imagenzinha aqui no slide. Pra mim também não. Então a resposta é o verdinho, tá? Já metam Aí a aqui resposta a certa. mim minha também deu não. tudo esgotado. Eu não coloquei a imagem no slide, gente. Desculpa. Eu achei que ela ia aparecer. Nossa, a no... de hoje tá muito rápida. Eu fui ver o slide e fechou o tempo. Hoje eu pulso rapidinho. Só a próxima questão. Essa 4 aqui era o metano. Tinha a imagenzinha que eu fiz o favor de não pôr. Me desculpem por isso.
Essa é a última. Tem um minutinho aí para vocês. Pode escutar. Foram muito bem. Arrasaram. Parabéns, pessoal. Desculpa pelo atrapalhamento aqui. Hoje o erro técnico foi menor, mas foram poucos. Mas acabei esquecendo de pôr a imagem lá para vocês. De compartilhar. Quando eu mandar o arquivo para o pessoal para compartilhar com vocês, eu coloco a imagenzinha que era para ter tido. Vocês arrasaram muito hoje, muito. Ontem também. Hoje é sensacional. Parabéns. E aí, gente, o que vocês acharam? Foi hoje mais tranquilo que ontem, né? Qual que era? 5? A 5 era 6 e 12, o amarelinho. Bom, gente. Então é isso. Acho que o pessoal vai passar a lista de presença para vocês, né? É porque aula de química é maravilhosa, né? Eu prometi, o dia hoje ia ser mais levezinho. Ah, obrigada. Assim eu me sinto convencida. Olha, eu discordo. Eu acho que química não perde para ninguém. Assim, pra gente alinhar. Acho tudo bem. Para falar a verdade, a engenharia química é a melhor, né, que tem. Engenharia top. É a mais completa. Bom pra vocês entenderem, gente. Feliz que vocês conseguiram entender o que a gente passou. Química não é um bicho de 7 cabeças, como parece. Só parece, às vezes, mas não é. É muito divertido. Vamos esperar o pessoal mandar o link para vocês preencherem a presença de hoje. Que jeito ótimo de encerrar a sexta, né, gente? Na aula de química. Para deixar a sexta-feira mais divertida. Já tá liberado para beber agora. Agora sim. Agora já pode beber. Agora é sextou. Você é engenharia química, Lívia? Ah, mais inteligente daqui, ó. Engenharia química é mais da hora.
A gente podia tirar uma foto, né? Verdade, Quem topa a gente ligar a não tirou câmera, tá? fotinho. Quem topa ligar a câmera? Eu consigo colocar quadrado? Ah, Tudo bem que eu consigo. estou descabelada, mas paciência. Foto sim, pra gente lembrar de vocês, seus rostinhos. Quem for daqui de São Paulo fica me devendo uma cerveja, tá tudo certo. Quem for lá da Moca fica me devendo 2 cervejas. Da São Judas Moca. Tô anotando o nome de todo mundo aqui. O Luciano Por isso que a gente percebe, viu, pergunta no gente? começo. Por isso que pergunta no começo. Aí já tira o print e a marca para saber quanto que tá devendo. Já caçou as redes sociais de vocês, WhatsApp. Deixa eu falar com a galera aqui. Perguntar do link. Nossa, mano, nada a ver. Eu acho que é porque tá no. É a luz aqui, viu? Eu sou mais bonito. Espera aí um minutinho. Enquanto isso, quem puder, ligue a câmera pra gente tirar uma fotinho. Educados ligam a câmera, né? Quem não vai ter DP, nos 5 anos de faculdade, vai ligar a câmera agora. Uhul! Cheguei. E aí? Se não é para TDP, eu cheguei. É. Quem quiser ligar o microfone também para trocar ideia. E aí, galera? Como vocês estão? Eles pegaram pesado com vocês? Foi tranquilo? Fala a verdade, gente. Foi um amorzinho, não foi? Olha lá, hein? Ai, que lindo. Deixa para amanhã. Melhor aula, melhor foi de física, que física é mais legal, mas Éber, segundo você não melhor, né? começa, por favor? Né? Como é que multa as pessoas aqui mesmo? Como que exclui da sala? Cadê Vocês os não vídeos concordem. Vocês não concordem com Química Éber. agora tem até mascote. Quero ver física apresentar um mascote melhor. Ah, não, física tem mascote também, é verdade. Química agora também tem. Michael. Mano, Pessoal, nada a ver, parça. monitores, Deixa eu conteúdo tentar encerrou? abrir. Sim, sim. Então, Sim. o Ian. Iago, pode pausar a gravação, por favor. Ver se eu consigo. Ah, eu consigo.